O programa Cidade Notícias, com Cênio Timene. Olá, boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Hoje é terça-feira, 29 de janeiro de 2019. Está no ar o seu Cidade Notícia aqui na 94 FM. O seu jornal do meio-dia com notícias, entrevistas, debate, comentário e muita informação. Eu sou o Cênio Timene e estou sempre na boa companhia de Jaque Antunes. Boa tarde, Jaque. Ótima tarde para você também, Timene, a todo vapor nesta terça-feira recheada de muita notícia, né, Cênio? Pois é, eu já abro o programa dizendo assim, tem você uma tava notícia... aí compenetrado, né? Tava compenetrado, me preparando para dizer. Nós dois temos o maravilhoso apoio, capacidade, competência da jornalista Carol Reis. Isso. Aí eu fico aqui vendo as últimas notícias e mais calminho, doido para acender essa luz e eu começar a interagir com todo mundo. Mas eu quero começar o programa hoje dando aos nossos ouvintes a seguinte informação. Tem tido algumas reclamações que as câmeras só filmam a mim. Eita! E que nunca filmam Jaque. Eu vou hoje levantar aqui em alguns momentos e filmar a Jaque, mas via Instagram. Então, por favor, Jaqueline Antunes, confirme para os nossos ouvintes quais são as nossas redes sociais. Os nossos ouvintes não perdoam, hein? Não perdoam. Entrar em contato, reclamando. Sêmio agora tem câmera que fica na cara dele aqui no meu rosto. E tem outra que fica em cima. E tem todo canto. Mas cadê Jaque? Pois cadê Jaque? Porque a gente aqui tá juntinho, mas a gente tá em estúdios assim, acoplados, né? Não faz parte, estúdio... digamos, do mesmo metro quadrado do Cênio Timene. Isso. Mas a gente tem novidades, a gente vai estar ampliando o número de câmeras, e vai vir uma pra cá, e a gente vai pegar todo mundo, aí vai ser o corta pra Cênio, corta pra Jaque. Muito bem. Jaque, você lembra o nome desse ouvinte que ontem fez esse... eu acho que foi o Ramon. O Ramon, valeu Ramon, obrigado pela teu carinho, tua interação. Ele não perde nenhuma edição. Ótimo, Ramon. Então fala, Ramon não precisa, mas para todos os outros nossos ouvintes, como é que fazem para entrar em contato conosco? Olha só, é simples demais. A gente tem a interação pelo nosso WhatsApp, que eu adoro interagir. É a Jaque que fica aqui com ele em mãos, tá, gente? Você pode ficar à vontade. Manda teu nome, manda o teu bairro. Pelo 996164494. Anotou? Então abre aí a sua lista de contatos. Adiciona o nosso WhatsApp Jornalismo Unificado aqui da Rádio Cidade no 996164494. Aí você pergunta, mas como é que eu posso ver o programa, ver e ouvir nas plataformas digitais? Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, sempre, de vez em quando aqui, sempre também dá o play aqui, ao vivo no nosso Instagram. Mas sem Instagram, né, Cênio? Não, já tá ligadinho aqui, tá bom? Do seu ladinho, deixa ele que dá o play. Deixa de tirar onda, que já dei aqui, já tem várias pessoas, inclusive, aqui. Então já manda alô, né? Luizinho, um abraço pra você. A Luciana, abração. E o JJDT também daqui. Beijão. Agora o bom é o seguinte, é que meu óculos, ele é aquele bifocal, né? Tá. Aí eu leio com a parte de baixo. Aí eu fico fazendo ginástica aqui com o pescoço pra poder ler a letrinha miúda lá. Mas tá lá, turma boa. No nosso live, ao vivo do Instagram, no @94FM Rádio Cidade. Dessa mesma forma, você acha a gente no Facebook e também no YouTube. É só seguir as nossas redes sociais, que assim que a gente entra ao vivo, damos aqui o play, você recebe a notificação que já está no ar mais uma edição do seu Cidade Notícias. É isso aí. Olha, e hoje teremos um convidado especial, o advogado especialista em direito ambiental, ele que é professor da UERN, ele que é mestre pela UFRN, está doutorando na Universidade de Lisboa, doutor Carlos Sérgio Gugel. Ele é geógrafo também, então ele vai estar conversando conosco aí sobre o desastre ambiental de Brumadinho, sobre questões ligadas ao direito ambiental. Vamos conversar também, aproveitar, ele que é um especialista também em direito urbanístico, direito constitucional, direito administrativo e é membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Então daqui a pouco o nosso convidado, Dr. Carlos Sérgio Gugel, professor Carlos Sérgio Gugel. Mas antes a gente tem as notícias dessa terça-feira, Jaque.
12:06 agora. Sema, a gente começa aqui com a polícia prende engenheiros que atestaram segurança da barragem em Brumadinho e gerentes da Vale. A Vale se torna alvo de ação coletiva dos investidores, sabe aonde? Em Nova York. Vamos trazer mais notícias daqui a pouco. A PF faz operação para prender grupo envolvido no ex-Trump Hotel lá no Rio. Tem filho de ator da Globo, tem neto de ex-presidente da República. Não é Lula. Vamos trazer a profundidade daqui a pouco dessa notícia. E também vamos falar que o Tesouro Nacional reafirma que o Rio Grande do Norte não receberá ajuda financeira. Vamos entender isso daqui a pouquinho. Servidores mantêm indicativo de greve e querem divulgação de calendário no dia 30. E as barragens do Rio Grande do Norte serão inspecionadas, palavra oficial do governo. Vamos entender isso e muito mais a partir de agora. 5 pessoas foram presas nesta terça-feira por ligação com a tragédia de Brumadinho, lá em Minas Gerais. Em São Paulo, a polícia deteve 2 engenheiros de uma prestadora de serviço da Vale que atestou a segurança da barragem 1 da mina do Feijão no fim do ano passado. Em Minas Gerais, a operação prendeu 4 engenheiros ligados à consultoria e 2 gerentes da Vale responsáveis pela administração da obra e pelo licenciamento ambiental. Também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A ordem de prisão temporária com validade de 30 dias foi expedida pela Justiça de Minas. A ação é voltada para a apuração de responsabilidade criminal pelo rompimento de barragem na última sexta-feira, dia 25, e está sendo comandada pelo Ministério Público e pela Procuradoria da República. Em Minas Gerais, com o apoio das Polícias Civil e Federal de São Paulo, além do Ministério Público Estadual. Até o momento, há a confirmação de 65 mortos. 31 foram identificados. Há 288 desaparecidos, 192 pessoas foram resgatadas, 390 foram localizadas e 135 pessoas estão desabrigadas. O número de mortos está aumentando, mas dado oficial só será atualizado ao final do dia de hoje, segundo afirmou o porta-voz da Defesa Civil há poucos minutos antes da gente entrar no programa, há poucos minutos em entrevista coletiva. Meu comentário de cara é dizer assim: parabéns à Justiça, que de uma maneira célere está buscando aí elucidar esses fatos todos. Eu tenho muita preocupação, responsabilidade quando eu estou aqui à frente desse microfone para não sair condenando ninguém. Eu costumo dizer que a gente aqui, quando se coloca no papel de comunicador, a gente tem, eu e todos nós que fazemos a comunicação, temos que ter cuidado para não, como eu diria, acusar, julgar e condenar, e sentenciar no ar. Então a gente tem que ter muito cuidado para não fazer esse tipo de julgamento aqui no ar e colocando em risco aí a vida de pessoas, né? O nome de pessoas. Eu tenho muito cuidado. Mas esses senhores que foram hoje presos, tem alguma truncagem aqui na informação, já que quando eu fui ler, 5 pessoas foram presas, a gente disse, 2 em São Paulo e 4 em Minas. Então tem uma a mais presa aí. Eu queria que você desse uma olhadinha aí, se Carol estiver nos escutando, porque eu acredito que foram um total de 5, então não foram 6, mas a gente falou 6. Mas é dizer assim, 2 dessas pessoas, 2 engenheiros de uma prestadora de serviço da Vale, que atestou a segurança lá na barragem. Mas não é uma prestadora de serviço qualquer, não. É a maior empresa de auditoria desse tipo de barragem de construção civil do mundo. É uma empresa alemã que tem filial no Brasil e que 2 dos seus engenheiros foram presos nessa operação por 30 dias. Esse pessoal tem satisfações a dar. Essa auditoria que foi feita lá na Vale foi feita em setembro passado. Como é que uma auditoria conclui
que a Vale do Rio Doce, a Vale, ela tem toda a possibilidade de estar operando lá a sua barragem, e passado alguns dias, alguns meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, vamos considerar 4 meses que seja, pouco mais de 120 dias. Pouco mais de 120 dias que uma empresa especializada diz, olha, tá tudo em ordem, tá? Eles certificaram a Vale, certificaram, deram seu atestado de que a barragem estava tudo em ordem, e simplesmente aconteceu o que aconteceu, né? Então, no mínimo, tem sim satisfações a dar. Olha só, obrigado, Carol. Carol tá aqui, olha. Foram 2 engenheiros da prestadora lá em São Paulo, outro engenheiro ligado à consultoria e 2 gerentes da Vale responsáveis pela administração da obra e pelo licenciamento ambiental. Obrigado, Carol. Carol Reis, jornalista aqui da Rádio Cidade. Então, no mínimo, esses técnicos... Obrigado, Jaque. Esses técnicos têm satisfação a dar, sim, sobre tudo o que aconteceu. Não pode simplesmente dizer, foi um acidente na barragem. Não foi acidente. Eu tenho colocado muito os pingos nos is nos meus posicionamentos em torno desse acidente. É dizer assim, a Vale não errou. Quem errou foram as pessoas que estavam lá na Vale, movidas por ganância, não sei qual foi a motivação. As investigações têm que ir a fundo sobre isso. Mas a empresa Vale não erra. Ela é uma pessoa jurídica, é parede, móveis. Quem erram são as pessoas que estão lá dentro. A gente vai ter a alegria de hoje receber, já está nos nossos estúdios, o professor Carlos Sérgio Gugel, advogado ambiental e geógrafo. A gente vai ter a oportunidade de conversar com ele mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do primeiro intervalo comercial. Vamos continuar então nas notícias dessa manhã, Jaque. 12:13 agora, Sêmio. A Vale já é alvo de uma ação pública coletiva iniciada na noite desta segunda-feira numa corte distrital de Nova York, nos Estados Unidos. E o processo acusa a mineradora brasileira de mentir para os investigadores sobre seu comprometimento em garantir a segurança de seus trabalhadores durante o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Além da Vale, o presidente da empresa, Fábio Schwartzman, e o diretor financeiro, Luciano Ciani, são arrolados individualmente na ação. No dia de ontem, segunda-feira, a Vale perdeu 72,7 bilhões de reais em valor de mercado, num tombo histórico de quase 25%, e as quedas dos papéis da companhia afetou o Ibovespa, que fechou em recuo de 2,29%. Ações coletivas de investidores podem resultar em perdas bilionárias para empresas com ações negociadas no mercado americano. Em 2018, a Petrobras pagou 2,5 bilhões de dólares para encerrar uma ação coletiva de investidores que acusam a empresa de prejuízos pelo escândalo de corrupção revelado na Operação Lava Jato. Olha, meu comentário sobre isso daí, a Vale talvez ao final de tudo isso pode até ser vítima. A empresa Vale pode ter sido vítima de uma empresa inescrupulosa, como essa que pode ser, vamos lá, desculpem, estou fazendo julgamento, olha lá, já estou julgando. Pode haver aí na empresa de consultoria alguma coisa errada, investigações vão mostrar. Então, eu diria que nesse primeiro momento, advogados dos Estados Unidos adoram fazer parte de manchete de tragédias e buscar uma maneira lá de ganhar algumas ações de milhões. Então eu estou vendo muito mais um barulho em torno disso daí. Agora, a legislação americana é muito séria. Então, a Vale, de repente, pode estar aí tendo que responder para os seus investidores lá nos Estados Unidos, questões muito sérias. Vamos em frente.
Meio-dia e 16 minutos, numa operação iniciada nesta terça-feira, a Polícia Federal está tentando cumprir ordens de prisão contra um grupo de empresários e executivos do Banco Regional de Brasília, acusados de desviar dinheiro do fundo de pensão para financiar projetos de rentabilidade duvidosa. Um dos projetos financiados com recursos obtidos de forma supostamente ilegal estaria o LHS Lifestyle, o ex-Trump Hotel lá no Rio de Janeiro. O hotel seria construído numa parceria entre empresários brasileiros e o grupo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em 2016, quando o caso já estava sob investigação, os americanos se retiraram do negócio. Entre os investigados estão os empresários Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, que é neto do ex-presidente João Batista Figueiredo e o último presidente lá da ditadura, e Diogo Cuoco, que é filho do ator Francisco Cuoco. São sobrenomes, enfim, da sociedade do Rio de Janeiro, nomes, os pais, o pai e o avô foram famosos, mas eles são empresários e que podem estar aí metidos em falcatruas. As denúncias também chamam a atenção por estar o nome de Trump envolvido nisso tudo. Trump, que é dono de talvez dezenas de hotéis pelo mundo que levam só sua marca, né? Ele não é dono do hotel, ele aluga o nome, criando uma tradição, como N outros hotéis fazem isso, são às vezes administrados por outras até empresas, mas no caso em particular desse daqui chama atenção por ser um hotel que tinha o nome de Trump e que tem nomes aí envolvidos como o neto de João Batista Figueiredo e de Paulo Renato, de Francisco Cuoco, o filho de Francisco Cuoco. O que também é doído é que são denúncias e mais denúncias em torno de bancos regionais, bancos de desenvolvimento, melhor falando, bancos de desenvolvimento que estão atrás de tungar fundos de pensão, né? As pessoas, durante anos da sua vida, depositam lá sua previdência num fundo de pensão, muitas empresas fazem isso, e aí vem gestores inescrupulosos e fazem desvios desses dinheiros, com empresários bandidos também. Não sei se é o caso, mas é uma denúncia séria que envolve aí o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, é um banco público, mantido pelo Distrito Federal com recursos públicos, lembrando que o Distrito Federal ele é deficitário. O Distrito Federal é mantido pelo governo federal com muita coisa. Eu aqui em Natal, você, meu caro ouvinte, sustenta Brasília inclusive nisso, né? Então, não sei o caso do BRB, não sei como é que é o dinheiro do BRB, como é que ele se financia para poder financiar, mas é no mínimo uma denúncia muito séria que envolve, sim, corrupção em questões como essa. Olha, já aqui, meu caro ouvinte, vamos então à economia. Indicadores econômicos. Olha, indicadores da economia na manhã dessa terça-feira. Terça-feira é essa que ainda está sob choque, vou colocar assim, de tudo que aconteceu na última sexta-feira, né? Apesar disso, o Ibovespa vai subindo aí 0,95%, porque ontem teve uma influência muito forte da Vale no índice Bovespa, o Ibovespa, e teve uma queda forte ontem, mas hoje recupera aí quase 1%. Ontem fechou na casa dos 95 mil pontos, agora já vai em 96.348 pontos nesse exato momento. O dólar, ligeiro recuo, dólar comercial 0,76% de queda a R$ 3,74. Isso aí é o dólar que todo brasileiro gostaria de ter acesso, que é o dólar comercial. Da casa de câmbio está um pouquinho mais alto, contudo menor do que o de ontem. Ontem o dólar estava sendo comercializado a R$ 3,96 já com IOF, hoje está R$ 3,93. O euro vai a R$ 4,49 nas casas de câmbio e o câmbio comercial do euro vai a R$ 4,26.
Meio-dia e 20 minutos, queria registrar aqui a audiência do nosso querido Guilherme, lá da Tec Envidraçamentos. Ele diz o seguinte: Semi, boa tarde. Me espanta a engenharia da Vale, pois constrói uma barragem de rejeito e instala no possível percurso do desabamento futuro as instalações administrativas e refeitório de funcionários. No meu pensar, e isso foi criminoso aqui na visão do nosso querido amigo Guilherme. Tá feito o registro, Guilherme. Temos que entender, e o bacana de hoje é que a gente vai ter uma pessoa que entende mais do que a gente de direito ambiental, e também eu vou perguntar a ele que boa coincidência é essa, porque ele também é geógrafo por formação. Eu estou falando do professor Carlos Sérgio Gugel, ele que é professor da UERN, advogado ambiental, ele que é doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa. Vamos conversar com ele logo depois do intervalo comercial. O bom é que ele já está aqui nos nossos estúdios, gentilmente pegou algo aqui para mim, já que quando eu falo, anuncio o nome dele, ele já se prepara aqui à frente do microfone, mas vai ser depois do intervalo comercial, porque antes a gente tem aqui mais duas noticiazinhas, vamos a elas já aqui. Vamos lá, meio-dia, 22 minutos. O Rio Grande do Norte não receberá ajuda financeira do Tesouro Nacional. O secretário da pasta, Mansueto Almeida, explicou que estados que decretaram a situação de calamidade financeira, como Goiás, Mato Grosso, Roraima e o próprio RN, não serão contemplados, apenas receberão um auxílio técnico para traçar programas de ajuste fiscal e de melhorias de gestão. De acordo com Almeida, a aprovação da reforma da Previdência representa a melhor possibilidade de que esses estados reequilibrem suas finanças. Isso porque a maior parte dos gastos locais está nas despesas com funcionalismo público. Ontem, o Tesouro Nacional revelou que a ajuda aos estados com problemas financeiros terá impacto aí de 127,4 bilhões de reais sobre a dívida pública federal de 2019 a 2022. Do total, 95,4 bilhões de reais correspondem ao que a União deixará de receber com programas de renegociação e com liminares na Justiça. Os 32 bilhões equivalem às garantias que o Tesouro terá que executar de estados que derem calotes. A governadora Fátima Bezerra e o vice-governador Antenor Roberto, acompanhados da equipe econômica do governo, deram início ontem à missão técnica com o Tesouro Nacional. O encontro teve como objetivo discutir as práticas e os relatórios contábeis do estado. Do primeiro dia da missão, que deve ser concluída em 3 dias, a equipe financeira fez uma apresentação das contas do estado. Olha, rápido comentário: Rio Grande do Norte atravessa uma grave, aguda crise econômica. Não foi do Fátima que fez isso. Fátima herdou esse imenso problema, mas Fátima se candidatou ao emprego. Eu não me candidatei, Jaqueline, enfim, você, meu caro ouvinte, na sua imensa maioria, não se candidatou à vaga. Ela disse que tinha aí possibilidades e soluções. Então, vamos dar esse tempo para Fátima. Eu acho que... falam aí dos 100 primeiros dias, cabalísticos 100 primeiros dias. Vou usar também como referência. Mas eu acho muito pouco para que Fátima resolva anos e anos de problema. Ao mesmo tempo, Robson tentou, viu, Fátima, esse caminho. Robson, ninguém pode acreditar que, se fosse uma canetada só, fazer a tal da declaração de calamidade financeira, iria resolver os problemas do Estado, né? Ninguém se ilude, nem Fátima também se ilude. Mas não é por aí, né? Na verdade, isso aí é muito mais uma propaganda de dizer, olha, estamos combativos, melhorando, porque de solução prática não vejo nenhuma sendo apresentada, colocada à mesa. Esses 3 dias, no primeiro mês de gestão de Fátima, esses 3 dias junto lá com a turma do Mansueto Almeida, que são craques, vivem isso, uma realidade não só em nível nacional, como cada estado ou grande prefeitura do país que passa por sufocos, tem aí o auxílio técnico da turma lá da secretaria, né, de Mansueto Almeida, que é a Secretaria de Tesouro Nacional. Dizer que o Tesouro Nacional tem sim muito de expertise, valiosa expertise, para ajudar o Rio Grande do Norte. Vai ser doído, vai ser demorado,
vai ser muita negociação. Fátima conhece aí os caminhos de Brasília, foi deputada federal por alguns mandatos, senadora nos últimos 4 anos, conhece os caminhos de Brasília e precisa construir pontes com a bancada federal, que pode, sem dúvida nenhuma, ser um excelente guerreiros pelo nosso estado do Rio Grande do Norte, lá em Brasília, e construir pontes com o governo Bolsonaro. Afinal, o PSL e o PT se colocaram em campos opostos de maneira muito ferrenha nas últimas eleições. Então pontes precisam ser reconstruídas, diálogos precisam ser feitos em prol do povo do Rio Grande do Norte. Última notícia já aqui. Com vencimentos atrasados, os servidores da administração direta e indireta esperam que o governo do estado apresente em audiência amanhã o calendário para os pagamentos que estão pendentes. A definição foi tomada após a reunião realizada na tarde desta segunda-feira no Fórum Estadual de Servidores Públicos do Rio Grande do Norte, que reúne 17 entidades da administração direta e indireta do nosso estado. O indicativo de greve está mantido para dia 5 de fevereiro. Os servidores públicos ainda aguardam o pagamento de salários atrasados referentes a novembro, dezembro, 13º de 2018 e também de 2017. Olha, é aguardar, torcer. Esses precisam ter uma resposta muito, muito, muito rápida do governo Fátima. Eu acredito que a solução vem a médio e longo prazo, mas essa solução tem que ser a solução geral, médio e curto prazo, médio e longo prazo, e essa específica da Folha tem que ser a curtíssimo prazo. Já que, olha só, eu tenho um abraço para mandar. Tenho um abraço para mandar, tenho muitos abraços para mandar aqui, para Elaine, pro Bira Marinho, um abraço para você, Viviane, a Gilde, boa tarde, manda um oi aqui para Lucrécia, Rio Grande do Norte. Gilde, obrigado. Não, Gilde não, Gilde Van Pio. Obrigado, Gilde, eu acho que é assim que se fala. A ING Psicologia Clínica também manda alô. Augusto Cunha Lima manda aqui um abraço, meu querido amigo Augusto. Também estou com minha querida Luciana, companheira do Rotary. Estou com saudade das nossas reuniões do Rotary Clube Natal Potiguar. Minha querida companheira Luciana Carvalho está aqui também no nosso Instagram. E aí? E aqui também no Facebook, o Clauber Araújo, grande Clauber. O nosso querido amigo, já falou nele, Ramon LB, que está sempre ligadinho com a gente. O nosso querido amigo Carlos de Ponta Negra, também interagindo pelo nosso WhatsApp no 996164494. Fica à vontade, você também. Valeu, Clauber. Olha, vamos para o intervalo comercial, já que quando a gente voltar, a gente vai ter entrevista bacana com um professor, advogado ambiental e geógrafo, Carlos Sérgio Gugel, ele que vem falar, sem dúvida, Brumadinho, que está aí em evidência, ele que é especialista em direito ambiental. Vamos falar lá do que aconteceu em Brumadinho. Vamos aproveitar também ele aqui, eu queria conversar um pouquinho, quando eu trago alguém especialista em urbanismo, ele que também é especialista em direito urbanístico, para a gente entender a nossa Natal nesse contexto todo. Vou aproveitar aqui e explorar um pouquinho da sabedoria dele, e já que tem a última notícia, na verdade, eu quero guardar para a gente falar com ele, porque a notícia tem a ver com a Defesa Civil aqui do nosso estado, que vai fazer visita a 5 barragens. A gente lê a notícia a profundidade daqui a pouquinho. Estamos apresentando Cidade Notícias. Ei, você já acessou seu Instagram ou Facebook hoje? Pois é, seu cliente também. Invista em uma agência especializada em marketing digital e alcance seu cliente na internet. Acesse agora agenciaposeidon.com.br ou @Agência Poseidon nas mídias sociais. Férias é aquele momento em que saem da vida o trânsito, o supermercado, as obrigações. Férias é para relaxar. No Hotel Coliseum, na Praia das Fontes, Ceará, é só com isso que você precisa se preocupar. Relaxar. Na beira da praia, com uma piscina maravilhosa e o sistema All Inclusive. Está tudo incluído na sua diária. Você entra, relaxa e sai sem surpresas. Aliás, surpreso você vai ficar, mas com o precinho deste paraíso. Ligue 85-3327-3430 e saiba mais.
Nordestão é promoção. Promoção é Nordestão. Frango in natura congelado Perdigão, quilo 5,80. Carne bovina moída Patinho Friboi, quilo 18,58. Picanha A bovina resfriada Friboi, quilo 39,90. Filezinho de peito de frango Pif Paf IQF 700 gramas 7,99. Verão Nordestão, alegria, qualidade e um mar de ofertas pra você. Estamos apresentando Cidade Notícias. Estamos de volta com o seu Cidade Notícias, são exatamente 12h30. E quem já está na nossa bancada é o professor, o doutorando Carlos Sérgio Gugel, ele que é advogado especialista em direito ambiental e também é geógrafo, né? Tem aí uma costura boa para a gente conversar hoje. Queria, já abrindo os nossos microfones, agradecer sua presença, doutor Carlos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Agradeço o convite e estamos aqui para discutir essa temática que é tão importante e está tão em evidência no nosso país. Eu queria já começar, doutor Carlos, perguntando, como cidadão, em um primeiro momento, e como profissional do direito e que conhece aí a nossa legislação ambiental, como é que o senhor viu esse desastre lá de Brumadinho? É lamentável que esse acidente tenha acontecido, porque em menos de 3 anos, em torno de 3 anos, aconteceu um acidente semelhante, né? Na barragem lá do Fundão, em Mariana, e de repente passa aquela ideia de que pouco se aprendeu diante daquela tragédia, né? Então, eu recebi com muita surpresa, assim, apesar de alguns laudos já tivessem apontado a ONU. Eu li recentemente uma matéria falando que a ONU enviou uma equipe aqui que já tinha feito um levantamento das barragens e que tinha de alguma forma já condenado essa barragem, essa em particular, de Brumadinho, né? Então pouca coisa se fez em relação a corrigir problemas, suspender as atividades, enfim, e isso acabou acontecendo uma tragédia realmente. Você vê que até agora as notícias são de que até mesmo os equipamentos que o apoio de Israel trouxe não têm sido suficientes, porque em algumas situações tem pessoas que estão soterradas, a lama praticamente petrificou e a dificuldade gigantesca, ou seja, as pessoas estão cimentadas ali em 15 metros de profundidade. E isso é muito grave. Eu acho que se não aprendemos ainda a tratar das questões ambientais, eu acho que esse é o momento. Perfeito. E eu tenho colocado até dentro de uma percepção desses últimos dias, que se fala muito, às vezes, diria, de uma maneira leiga, às vezes com algum interesse, mas colocam muito assim, a responsabilidade da Vale. E quando eu olho Vale, aí eu olho dezenas e milhares de funcionários, fábricas e fábricas que existem, mas tinha uma pessoa lá responsável, 10 pessoas que eram responsáveis. É por aí. Eu queria sua opinião, inclusive eu sou advogado também, mas não sou especialista em direito ambiental, me coloco como um leigo nesse tema, de leigo. Como é que a gente deve, enquanto sociedade, cobrar aí do poder público que os culpados sejam punidos? Eu acredito que não se pode condenar o todo da empresa. Existem minas, existem outros espaços que estão sendo explorados, né? Mas a responsabilidade por esse acidente precisa ser apurada. Alguém realmente foi omisso em tomar as medidas corretas, né? Então, pela legislação ambiental do nosso país, em termos de responsabilidade civil, a responsabilidade, a Lei 6.938 de 81, ela é muito clara. Ela diz que a responsabilidade é objetiva e independe de culpa. O que é responsabilidade objetiva para o nosso ouvinte? A responsabilidade objetiva é aquela que não carece de você comprovar a culpa, o elemento culpa, né? Então, basta que se constate que houve um dano, que é notório, claro, é claro, né?
e identificar quem foi o responsável. Basta isso para que se possa aplicar a responsabilidade civil, que tem a ver com as indenizações que serão fixadas no futuro. Né? Então, por enquanto, até estão falando, a Vale se propôs a ajudar a conferir uma indenização de R$100 mil para as famílias. Mas, na verdade, isso é uma medida paliativa, inicial, de urgência para que essas pessoas possam ter um mínimo de dignidade, né? Até porque comunidades estão sem água. Né? Então é um problema muito grave que a Vale, a gente sabe que ela não vai resolver do dia para a noite, mas também não vamos esperar 100 anos, 200 anos para que alguma coisa possa ser feita. Né? O senhor que acompanha mais de perto, como é que ficaram? Foram identificados os responsáveis por Mariana? Como é que ficou essa questão lá em Mariana? Em Mariana, pelas informações que nós temos, é que houve uma apuração, só que as medidas ainda não foram implementadas. Então, recuperação do trajeto, do que foi destruído, muito pouco foi implementado. Então, assim, o caso de Mariana, se a gente tomar como base, como histórico, ele não é bom para esse caso de Brumadinho. Espero que se faça diferente agora em Brumadinho. Até porque também a quantidade de mortos agora é maior do que a de Mariana, né? São, até agora, se eu não me engano, acho que a última informação, porque o número cresce, mas acho que está em 65. Né? 65 foi confirmado há pouquíssimo tempo antes de começar o programa. A confirmação de 65 mortos, mas ainda existem 288 pessoas desaparecidas. E eu fiz uma consulta sobre isso. Esse acidente, ou não vamos chamar de acidente, um crime mesmo, algo que não pode acontecer. Não era algo imprevisível. Já havia indícios de que a barragem estava com rompimento, tinha algum problema nela, né? Então, já está entre os 10 maiores acidentes do mundo. Pela quantidade de mortos. Pela quantidade de mortos. E aconteceu um vazamento desse na China, morreram 200 e poucas pessoas. Aqui em Brumadinho já são 65, fora esses 200 e outros que estão desaparecidos. Ou seja, tem tudo para superar. E ser o maior acidente ligado a minas, a mineração, rejeitos. Entender também um pouco isso. A gente vê agora que era uma verdadeira lagoa de uma lava que não era quente, né? Era fria. Que quando saiu ali, que se espalhou, agora está endurecendo, está petrificando. Por que não petrificava dentro da lagoa lá? Era a quantidade de água que não... Como é que é isso? É porque aquele sedimento que estava ali, ele estava envolto no líquido ali, né? Então, ele contido. Sempre havia evaporação, mas a empresa colocava para manter aquele rejeito ali. Líquido. No momento em que houve o rompimento, agora tem evaporação, a sedimentação vai decantando nas áreas mais próximas e a parte líquida vai embora, escoando, não é? Levando, muito provavelmente, eu estou dizendo isso, mas é necessário confirmar, mas é possível que haja metais pesados na água, né? Isso pode levar à mortandade de peixes. E os bombeiros que estão lá quase que mergulhados o tempo todo, podem também sofrer sequelas? Eles estão com equipamento, mas mesmo assim não vou descartar essa possibilidade. O trabalho deles tem sido muito difícil, porque eles não podem nem andar sobre a lama, porque afunda, né? Eles podem estar ali e de repente eles afundam, não tem como tirar. Eu li recentemente uma notícia de que até mesmo os animais estão sendo sacrificados porque a lama petrificou e não tinha nem como tirar mais o animal dali. Olha lá. Né? Então, recentemente também foi noticiado que para retirar uma das vítimas que estava presa num ônibus foi necessário, acho que se eu não me engano, 3, 4 horas, algo assim. É muito difícil. É um trabalho muito difícil. Salvar uma vida, 4 horas. E a gente tem que considerar que cada minuto que passa fica mais e mais e mais difícil. Já estamos falando aí, olha, sexta para sábado, domingo, segunda, daqui a pouquinho terça, são 4 dias, 96 horas, né? E a gente não está falando de 96 horas debaixo de um escombro. A gente está falando aí de 96 horas de pessoas que podem estar debaixo de lama, mesmo dentro de carros, mas debaixo de lamas, enfim.
é uma coisa, sem dúvida nenhuma, assustadora. Assustadora, obrigado. Assustadora. Me falta muitas vezes palavras, obrigado, assustadora. Mas ninguém pode falar em acidente, tem que falar em crime. E aí eu pergunto, quando a gente olha para Mariana, o que aconteceu em Mariana é bem parecido com o que aconteceu agora? Tem as suas semelhanças. É claro que o acidente lá, o crime, a tragédia de Mariana, ela foi bem maior, né? A barragem tinha uma capacidade para 47 milhões de metros cúbicos, né? Enquanto que essa 12 milhões. Então essa tem 25% da capacidade da outra. A extensão foi muito maior de Mariana, né? Só que no percurso, infelizmente, existia só nesse restaurante da Vale, que é um absurdo, sinceramente. O nosso ouvinte, Guilherme, colocava isso. O restaurante ficava embaixo, né? Embaixo. Como é que o senhor vê isso? Não, isso eu tenho lido matérias falando que certamente isso irá gerar indenizações milionárias em relação a essas questões trabalhistas, né? A salubridade no ambiente de trabalho, o risco que essas pessoas estavam correndo ali. Porque no Brasil sempre acha que a desgraça só acontece com o outro, não é? Então, como é que não poderiam prever que aquilo poderia se romper? Não, porque o trabalho foi feito. Mas quanto tempo tinha aquela barragem? Aquela barragem, se eu não me engano, ela tinha mais de 30, 40 anos. 40 anos, era da década de 70. Década de 70, eu acho que, se eu não me engano, 1976, eu sou de 77, me chamou a atenção. É por aí. Né? Então, uma barragem como aquela, por que ao se construir uma barragem para água se utiliza concreto? Por que para uma barragem como aquela se utiliza aquela estrutura de barro, uma estrutura mais frágil, né? Então, como é que não se pode prever que aquilo, devido até mesmo, a gente tem que pensar nas piores hipóteses, atentado, né? O senhor não descarta essa possibilidade, não? Eu tenho ouvido falar, mas eu prefiro não opinar em relação a isso, porque tem muito poucos elementos em relação a isso. Então, sei lá, um atentado, um terremoto, porque a gente acha, o Brasil é maravilhoso, não tem terremoto. Tem terremoto o tempo todo, só que os terremotos são numa escala muito pequena, a gente nem sente, mas estão acontecendo. E a grande imprensa do Brasil divulgou que alguns dias antes do que aconteceu na sexta-feira, houve sim um abalo sísmico na região por volta de 3 graus, que não é muita coisa, é como se agora, meu caro ouvinte, passasse aí do seu lado um caminhão desses de alta tonelagem. O tremor muitas vezes não é percebido pelo ser humano, mas que poderia ter um reflexo lá na barragem, né? Exatamente. E a gente tem uma notícia, eu vou trazer para o seu comentário também. Eu terminei me empolgando aqui, não dizendo, eu gosto de repetir sempre para o nosso ouvinte que acabou de ligar o rádio. Hoje a gente está recebendo nos nossos estúdios o advogado, especialista em direito ambiental, também geógrafo, professor da UERN, Dr. Carlos Sérgio Gurgel. E nós temos já aqui essa próxima notícia que tem a ver com o nosso Rio Grande do Norte. Vamos a ela? Isso, olha só, membros da Defesa Civil e do Departamento de Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte farão visitas de inspeção nas 5 barragens do estado que possuem danos estruturais considerados preocupantes, hein? Os problemas foram revelados em relatório divulgado ano passado pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e voltaram a causar preocupação nestes últimos dias em razão da catástrofe ocorrida com o rompimento da barragem da Vale, lá em Brumadinho, Minas Gerais. Isso, e serão visitadas as barragens públicas de passagem das Traíras, que é em São José do Seridó, Gargalheiras, no Acari, e Calabouço, Passa e Fica, e também as particulares Barbosa de Baixo, que fica em Caicó, e Riacho do Meio, Equador. No entanto, as visitas ainda não têm data para acontecer e necessitam de acordo para formalizar a parceria por meio de convênio. A ideia é que os trabalhos nas barragens potiguares sejam iniciados no primeiro semestre desse ano. Além disso, a barragem Passagem das Traíras, em Jardim do Seridó, tida como uma das mais vulneráveis no relatório, será visitada hoje pelo secretário de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, João Maria Cavalcante. Secretário, parabéns pela iniciativa. Ontem o subsecretário também esteve reunido lá com a Secretaria de Planejamento para discutir recursos para uma intervenção urgente aí nessas barragens de responsabilidade do Estado.
Ontem a gente teve a oportunidade de escutar uma palavra do representante do DENOX, o engenheiro responsável pelas barragens federais no Rio Grande do Norte. E tudo está ok, né? Mas as estaduais, sob responsabilidade do Estado, que ontem, durante o programa, a Secretaria não queria ainda se posicionar, no final do dia de ontem se posicionou, é essa notícia que a gente traz agora, e o que me chama a atenção da notícia, e aí eu já trago aqui para o Dr. Carlos, professor, como é que a gente pode entender que ainda estão discutindo aí, porque tem que formalizar convênio e tal. Isso não é urgentíssimo, não? Sêmio, é urgente. Essa fiscalização, ela tem que ser constante. Não é porque aconteceu constante, né? Não é porque aconteceu o acidente agora, vamos visitar. Eu acho isso louvável também, parabenizo aí o secretário pela disponibilidade de ver logo, mas isso precisa ser algo constante. Não é só agora, é durante o ano inteiro, durante a gestão inteira. Faça chuva ou faça sol? Faça chuva ou faça sol. Por quê? Porque qualquer tipo de atividade, obra pública, precisa passar por um processo de licenciamento. E esse licenciamento não é apenas um momento inicial em que se constata o projeto, né, se verifica os equipamentos, como a obra vai ser realizada, vai ser instalada, vai ser operada. Não é só isso. Toda licença ela tem condicionantes, algo que precisa ser observado com fiscalização, né? Então, uma barragem, ela precisa receber essas visitas de técnicos para verificar a estrutura, principalmente num estado que tem uma condição climática como a nossa, não é? Que nós temos uma condição que boa parte do ano a estrutura fica exposta ao sol, a água evapora, não é? Então isso gera um intemperismo físico ali. Perfeito. Temperatura quente de dia, fria à noite, isso gera rachadura na estrutura e ao longo de décadas isso pode piorar mais ainda o cenário, não é? Então essa visita, essa inspeção, ela precisa ser constante. Infelizmente eu li também a respeito dessa notícia de que algumas barragens estão com a estrutura comprometida. Eu inclusive li, não quero assustar ninguém, mas eu tinha ouvido falar que o próprio Gargalheiras tinha um problema também. Isso aí o ouvinte pode averiguar essa informação, porque essas informações estão surgindo agora, não é? Você disse que recebeu alguém do DENOX que disse que estava tudo ok. A do Gargalheiras foi construída pelo DENOX, não é? Então é importante que se constate. Tomara que eu esteja errado, que seja um equívoco da minha parte. Eu diria que não só por tudo que uma tragédia que não precisa acontecer novamente em qualquer lugar do Brasil, nem aqui no Rio Grande do Norte. E principalmente dizer assim aos senhores responsáveis, a justiça está muito célere, viu? Está muito célere, chamando a responsabilidade, inclusive os gestores públicos que deveriam estar fiscalizando essas questões todas de Brumadinho. E até a empresa privada que deu lá uma certificação que estava tudo ok, os 2 engenheiros foram presos hoje. Então, vamos fazer o que tem que ser feito. Isso é algo que já é diferente. Você me perguntou se eu já tinha observado algo de diferente da tragédia de Mariana para ele. Isso é algo que já é diferente. Então, eu acredito que devemos entrar nessa onda de uma mudança do país. Não é? Perfeito. De combate à corrupção, de fazer o que é correto, né? Que a corrupção está em todo local, está num laudo que um técnico dá sem poder, não poderia ter dado aquele laudo, porque não havia condições para aquilo. Perfeito. Está em tudo. Então eu acho que o momento que o Brasil está vivendo agora é o momento que as pessoas têm que ser chamadas, as empresas também, à responsabilidade. Então o que é que eu defendo como advogado também, que eu sou advogado ambiental? Não condeno a atividade, eu condeno a prática, a omissão, a falha que gerou o problema. A atividade é importante para gerar riqueza, impostos, né? Mas o que precisa ser feito é um trabalho preventivo. Chamar os profissionais, valorizar os profissionais, ter o geólogo, ter o geógrafo, o biólogo que trabalha ali preventivamente, o advogado ambiental que chega para dar o planejamento, apresentar a legislação ambiental.
Perfeito. Olha só o cuidado que você precisa tomar. Mostrar que uma economia que o empresário pode querer fazer pode sair muito caro, porque está em jogo não só esse problema, essa situação agora, mas a empresa, os ativos da empresa no mercado internacional, não é? Perfeito. Olha o prejuízo. Se olhasse só pelo aspecto 70 bilhões, não era mais fácil ter mudado aquela barragem de lugar? Não era muito mais barato, né? Certamente. Estamos conversando com o professor Carlos Sérgio Gugel, advogado ambiental, geógrafo. Já que vamos para um rápido intervalo comercial, na volta a gente continua batendo papo com ele. Eu vou anunciar agora que quem entrar no @94FM Rádio Cidade vai ver eu filmando Jaqueline Antunes, vai estar lá no nosso Instagram. Não pode entrar agora, depois entra lá no stories do nosso Instagram, no final do segundo bloco você vai ver Jaqueline Antunes, que eu vou lá no outro estúdio para filmar ela. Mas é promessa que eu fiz, os ouvintes estão cobrando. Rapidinho, que você só tem 60 segundos, tá? Ok, eu vou filmar aqui o que a gente chama do aquário e a gente volta já. Já. Estamos apresentando Cidade Notícias. Ei, você já acessou seu Instagram ou Facebook hoje? Pois é, seu cliente também. Invista em uma agência especializada em marketing digital e alcance seu cliente na internet. Acesse agora agenciaposeidon.com.br ou @agenciaposeidon nas mídias sociais. Férias foram feitas para se divertir. E o Hotel Parque das Fontes, em Beberibe, Ceará, tem uma programação super especial para a criançada. A Brinquedoteca do Quinho. Brincadeiras e jogos para a criançada se divertir pra valer. Além do parque aquático e da praia logo ali na frente. E no Hotel Parque das Fontes está tudo incluso. Comidas, bebidas e diversão garantida. Ligue agora mesmo. 85-3327-3400 e saiba mais. Condomínio Clube Paradise Village. Conheça o Condomínio Club Paradise Village, o melhor empreendimento para você morar ou investir. Com uma localização privilegiada em Capim Macio, próximo a supermercados, faculdades, farmácias e restaurantes. Possui apartamentos com 2 quartos, sendo uma suíte, com 1 ou 2 vagas de garagem. Área de lazer com estrutura de clube. E o melhor, pronto para morar. Faça a escolha certa para você e sua família. Visite o nosso site ou ligue para 99108-4118. Incorporação Haroldo Azevedo Construções. Estamos apresentando Cidade Notícias. Estamos de volta com Cidade Notícias, são exatamente 12h53. Nosso convidado hoje é o doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, mestre em Direito Constitucional pela UFRN, professor da UERN, doutor Carlos Sérgio Gugel, advogado ambiental, especialista em Direito Ambiental, geógrafo também, e entre seus campos de estudo tem o Direito Urbanístico. E eu queria escutar uma palavra sua, professor, em relação a esse momento que Natal vai trazer à baila aí. Estamos em processos de começar uma discussão mais séria em torno do plano diretor de Natal. Eu queria que o senhor falasse para o nosso ouvinte o que é um plano diretor e por que é importante que cada um de nós saibamos e acompanhemos de perto o que está acontecendo lá na Câmara dos Vereadores. Bom, o plano diretor ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, né? Então, toda cidade que tenha mais de 20 mil habitantes, de acordo com a Constituição, toda cidade que tenha mais de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor, né? Não só essa, tem alguns casos até que o Estatuto da Cidade prevê que até cidades que têm menos de 20 mil habitantes também são obrigadas a ter. Mas no caso da nossa cidade, é uma cidade muito bonita, é uma cidade turística, é uma cidade que tem 10 zonas de proteção ambiental, né? 5 que estão regulamentadas e 5 que estão em processo de regulamentação. E a informação que eu tive é que o processo de revisão do plano diretor só não tinha saído exatamente porque essas zonas de proteção ambiental, essas 5 que faltavam, elas não tinham sido regulamentadas ainda. Mas o processo de regulamentação está bastante avançado, né? Então, o ano passado, a revisão do plano diretor foi lançada, inclusive na sede da OAB, em evento lá da Comissão de Direito Ambiental.
da qual fiz parte. Então foi lançado o plano diretor da cidade, só que as primeiras discussões aconteceram, mas veio o momento político, o momento eleitoral. Outubro passado, parou tudo. Suspendeu tudo e vai retornar agora. Né? Então é um... O que é que o senhor que vive aí o dia a dia e tem uma missão, inclusive, legal, né? Tem toda uma visão aí do lado legal, porque eu já tive a oportunidade de conversar com alguns especialistas na área da arquitetura, da engenharia, e é a primeira vez, inclusive, que o senhor me dá essa alegria de conversar sobre o lado legal. Na sua visão, o que é imprescindível que a gente discuta agora? Questões como o quê? A cidade de Natal, ela precisa, existe uma pressão, existe um anseio de investidores de permitir um controle, quer dizer, edificações com pavimentos maiores na cidade, né? Falando uma linguagem mais acessível. Perfeito. Né? Então, por exemplo, a Zona Norte, ela, pelo plano diretor, ela é considerada zona de adensamento básico. Então, ela só admite, ela tem um coeficiente de aproveitamento baixo. Tá. Então, não se pode ter prédios muito altos ali na Zona Norte. Por quê? A ideia era porque não havia ainda estrutura de saneamento. Na época que a lei foi feita. Na época em que a lei foi feita. Hoje o governo do estado alega que esse processo do saneamento básico está sendo concluído. Né? Foram construídas várias estações de tratamento de efluentes, né? Várias, de esgotos. Então várias, tem uma aqui em Guararapes, tem uma na Zona Norte também que estão sendo construídas. Então, com a construção dessas estações de tratamento, o saneamento sendo estruturado, é possível que haja uma alteração da legislação urbanística em relação a um uso maior dessas áreas. Perfeito. Outra questão que vira e mexe se fala é sobre a Praia do Meio. Sim. Eu sou a favor de que a gente lá possa construir, subir, enfim, toda orla do Brasil, das grandes cidades brasileiras, a gente vê belíssimos prédios. Que isso significa não só que a pessoa que vai morar num belo prédio, mas investimento, mais IPTU, mais, enfim, emprego que é gerado, enfim, toda a cidade prospera. E ali a gente tem uma orla horrível, inclusive limitada por 2 pavimentos no máximo, 3, não sei precisar quanto. Qual é a sua opinião? Eu tive a oportunidade de conhecer a orla de Maceió e me chamou a atenção, porque em Maceió o plano diretor de lá não permite que nenhuma construção supere 3 ou 4 pavimentos, eu não recordo, mas não é mais que isso. Né? Diferentemente de Boa Viagem, Recife, da própria João Pessoa, Rio, Fortaleza. Né? Então existe uma preocupação. Maceió eu não conheço não, por isso que eu falei Maceió. Eu passei lá uma vez, mas nem me lembro. É a terra do meu pai, eu fui algumas vezes lá. Tá bom. Belíssima cidade. E o que acontece? A única preocupação que eu vejo que tem que ter é a questão da circulação do vento. Não quer dizer que ali seja um problema. Tem que ser averiguado. Porque em algumas cidades, como Rio de Janeiro, próprio Recife, é muito quente quando você passa. É muito quente. Então há aquela suspeita de que existem ilhas de calor que são formadas em decorrência de se barrar. Tá. É interessante um questionamento, inclusive, que se fala. Eu tive a oportunidade, eu fiz meu mestrado na UFRN também, e a oportunidade, eu estudei o desenvolvimento que a Via Costeira trouxe, e se falava muito sobre a quantidade de pavimentos, barrar, enfim, uma barreira física. Em particular, a Praia do Meio, a gente tem uma barreira natural imensa, né? Que tem ali, e eu acho, no mínimo, que a gente precisa repensar. Porque se a gente olha ali a Ladeira do Sol, tem ali os prédios que são na secretaria, que tem um pavimento, mas logo atrás a prefeitura já autorizou, o plano diretor já autoriza, tem verdadeiros espigões ali atrás, né? Aquela rua por trás das secretarias. Então é dizer que no mínimo aquela região ali precisa ser revista sob a ótica do século XXI. Tem uma particularidade, esse aspecto que você colocou, existe essa barreira natural realmente, aquilo ali é uma falésia morta. Né? Aquilo não é uma falésia ativa como em Tabatinga tem ali, é uma falésia morta, recuada, né? E já é uma barreira barreira natural. Então, a minha opinião é que
que a legislação poderia ser flexibilizada para permitir construções, desde que houvesse realmente estudos técnicos que comprovasse que não vai haver prejuízo ambiental. Perfeito. Então, eu como advogado ambiental, como especialista em direito ambiental, posso ter uma opinião enquanto cidadão, né? De que eu sou a favor do desenvolvimento da cidade. Mas tem que ser levado em consideração a opinião dos técnicos. Perfeito. Dos técnicos. São experts, são especialistas. Até porque eu sempre falo, sou professor de direito ambiental na universidade já há muito tempo, e sempre falo para meus alunos, a legislação ambiental do Brasil, ela é referência no mundo inteiro. É uma legislação elogiada. Quem não conhece o Brasil, só conhece o Brasil através da leitura da legislação ambiental, acha que isso aqui é um paraíso. O problema não é a lei. Não é a lei. É cumprir a lei. É a efetivação dessa lei. Perfeito. Né? O cumprimento dessa lei. É se criar uma estrutura para fiscalização. Né? Seja ela federal, estadual, municipal. Né? Todos os entes federativos, né? Tá lá na Constituição. O artigo 23 da Constituição diz que é competência comum. É competência comum da União, do Estado, dos municípios. Fiquei até emocionado aqui. Quem adentrou aqui, quem apresente ao nosso ouvinte, quem foi que adentrou minha aqui? Esposa, Silvana Prachedes. Ela é professora da universidade também, professora do curso de turismo. Ela é doutora também em geociências, Doutora Geodinâmica. E quem ela traz no braço? Ela traz no braço a minha filhinha, recém-nascida agora, Esté. Está aqui nos estúdios. Ó. Nos estúdios. Esté, você é a mais jovem que adentra esse estúdio. Que bom, tá feito o registro. Obrigado pela presença de vocês duas. Bacana. Caminhando para o final, mas tem interação de ouvinte nosso. Deixa eu trazer aqui, a Gabriela, de Bahia Formosa, ela disse que é muito importante destacar a diferença, né, do comportamento de um governo para o outro, né? Fala também dos homens, né, de fora que estão aqui trabalhando pelas vítimas também, para encontrar. E ela faz os também... judeus, né, lá de Israel. Isso, de Israel. Ela destaca também, né? Coisa. O trabalho. Ela tem uma pergunta aqui, não sei se ele vai poder responder. Ela diz que já ouviu um especialista dizendo que existem outras maneiras, né, que não sejam essas barragens, tipo os rejeitos serem aproveitados para material de construção. Queria que ele falasse um pouco sobre isso também. Bom, existe sim essa possibilidade. Inclusive, existe a possibilidade de se utilizar esse rejeito para construção, até para fabricação de porcelanato. Então, existem formas de um outro aproveitamento desse material. Mas aí, no caso, seria necessário algum especialista, algum estudo mais avançado para identificar que produtos poderiam ser aproveitados para que esse passivo ambiental que fica ali, né, vulnerável a esse tipo de situação, não esteja mais. Perfeito. Né? Olha, tem interação também do meu querido amigo. Esse é competentíssimo, o jornalista Gustavo Farage, que está aqui batendo palma. Ele voltou. Voltei. Beijão Gustavo, pra aqui. ele. Jaqui, vamos caminhar pro fim. Bora. Estourou hoje, mas estourou por Tem 2 Facebook Tem também Facebook, aqui, ó, então o vai. Wallace. É verão, vai. Ora lá, o Wallace diz o seguinte: boa tarde. Em Santa Cruz, o açude público gerido pelo Denox encontra-se em situação bem complicada. Ele faz o registro e diz mais: o açude em 1981 rompeu e causou aí grande destruição em Santa Cruz. Nesse período de seca não apresenta risco, mas as raízes das plantas e os formigueiros tomou conta da parede do reservatório. Ele faz aqui esse comentário. Wallace Maxwell de Azevedo. É um comentário e uma denúncia. Pois Wallace, vamos ecoar isso aqui, ó. O Wallace bem lembra a tragédia que foi lá quando Santa Cruz foi inundada, obrigado, Jaque, foi inundada pelas águas lá da barragem. E que por conta do estado da seca, as paredes da barragem estão aí precisando de cuidados, né? Formigueiros. Registrado, Wallace, mais do que um registro. Fica atento aí, Wallace, se puder, se precisar, nos utilize, nos torne útil para levar esse apelo aí no ar. Olha, chegamos ao final do nosso programa. No mínimo, fica o convite no ar para Dr. Carlos Sérgio Gugel, advogado ambiental, retornar, porque sem dúvida são assuntos que todos nós precisamos ficar atentos. Infelizmente, o desastre ambiental de Brumadinho foi a temática maior,
por conta da dor ainda, que a gente está chocado aí com tudo. Mas plano diretor é algo que a gente precisa estar conversando sempre. Queria agradecer ao doutor professor, né? Eu costumo dizer, quando um professor está à minha frente, o maior título dele, né? Doutor em Portugal, não, é professor. Professor Carlos Sérgio Gugel, obrigado pela sua presença. Agradeço, Sêmio, pela oportunidade de estar aqui discutindo esses temas. Sempre me coloco à sua disposição. Bacana. Tá certo? E é um prazer, um abraço a todos os ouvintes aí. Quero dizer que esse programa presta um grande serviço à nossa comunidade. É isso que nos nutre todo dia. É isso que nos nutre. Tá aqui para servir a nossa comunidade. Obrigado, gente. Olha, Jaque, missão cumprida? Cumpridíssimo. Obrigado pelo feedback aqui do programa. Seja sempre muito bem-vindo aos nossos ouvintes que interagiram. Você que participou pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube e Instagram, nosso muito obrigado. Quer conhecer a Jaque? Entra lá no nosso Instagram, porque ela tá lá no finalzinho do segundo bloco. Ela tá lá E registrar aqui, ontem a gente estourou, hoje estourou também, nosso ouvinte cativo, amigo Daniel Paiva, virou ontem à tarde pra mim e disse, não só sou eu que estouro não, você tá estourando direto. Aí. Estourei de novo hoje. Valeu, gente, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa Cidade Notícias, com Sêmio Timene. ZYD 511.